Olá, você de Câncer, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos ao canal Magia Tarô, bem-vindos à leitura do mês de abril para você, caranguejinho, caranguejinho. Que a espiritualidade nos acompanhe neste momento, que nos abrace, salve o seu tranca-ruas, que traga nessa mensagem as condições de identificarmos nossas fraquezas, nossos obstáculos, nos ajude a nos fortalecer, a sentir que estamos amparados, guiados com a espiritualidade maior no nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos, que nos permite desviar do mal. E também nessa leitura, por favor, dê algo que nos leve a acreditar numa vida melhor, numa vida de luz, que se resplandeça o amor, a paz, a abundância. Laroê, seu tranca-ruas. Gratidão. Antes de começar a leitura, vou lembrar que dia 16 de abril temos o ritual de amor. Você que não tem ninguém na tua vida, você que deseja um companheiro, uma companheira, uma sincronicidade positiva, sai de um ciclo de desencontros na vida amorosa, você que está cansado, né, de ciclos repetitivos, de não ter felicidade, de não ter companhia do teu lado, tá? Então esse ritual é válido para você que procura um novo amor. Mas também você que tem alguém na sua vida, mas quer uma reconciliação, a pessoa está afastada, né? Tirar de cima da pessoa amada um orgulho, uma amarração, uma influência. Pessoa amada, né? Que pode ter algum tipo de vício, de comportamento, que não se encontra com ele próprio, né? Então trazer verdade, além da união, tá? Além de trazer o amor correspondido entre você e a pessoa, trazer esse equilíbrio, né? Trazer que a pessoa se fortifique contra os inimigos ocultos ou declarados em relação à união de vocês e à vida como um todo. Você que tem uma rival, né? Afastamento de rival, esse ritual, óbvio, né? Que esse ritual de aproximação de amor também traz vitória, também traz afastamento de rival. Ou seja, toda situação que seja amorosa, esse ritual é para você. Você que precisa de união, proteção espiritual, e que dentro da relação exista, além da proteção espiritual, além da limpeza, além de tirar os obstáculos, inimigos, também traga a verdade, traga consciência, traga equilíbrio, né? Que seja um amor sincero, verdadeiro e doce na companhia da pessoa amada. Dia 16, está aí um link para você adquirir o ingresso, preço simbólico R$ 99, 20 euros e alguns cêntimos em euros. Depois você vai me enviar o teu nome e data de nascimento por WhatsApp ou por e-mail, magiadosrituais@gmail.com. Está na descrição do vídeo, está no primeiro comentário, tudo isso, tá bem? E vai mandar teus dados e os teus pedidos para a espiritualidade no dia 16. E faça os teus pedidos com amor e com muita fé. Para o dia 16 está se realizando, está se abrindo, está se fortalecendo teus caminhos na vida amorosa. Vamos lá, nos encontramos lá dia 16 de abril. 18 horas de Brasília, 21 horas de Portugal. E agora, lembrando, você de Câncer, leitura é válida para o teu signo solar, lunar, ascendente e Vênus. É para o mês de abril, aquilo que você não se sentir identificado, largue o universo, aquilo que você se sentir identificado, abrace e deixe nos teus comentários o que você sentiu da leitura. Luz divina, alma de Câncer. Luz divina, sou uma expressão de amor e brilho como o sol. Minha luz interior é minha força, é minha riqueza. Minha intuição me guia para descobrir um lado melhor de mim mesmo. Que boa, que ótima carta. E saiu mais uma. Inventar. Tenho a capacidade de tomar as rédeas da minha vida. Olha só. Através de uma atitude criativa. Creio que o melhor... acredito no que é melhor para o meu coração. Creio firmemente que posso mudar meu mundo interior e exterior, convertendo cada pensamento em ação. Trago luz à minha vida, fazendo as coisas à imagem de Deus. Boa energia. Gente, além da espiritualidade aqui em Câncer, além de alguns de vocês estar se descobrindo
mais e melhor, fala de um equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro de você. O pensar, o resplandecer, o sentir e o fazer. Tá? Então, Câncer está nessa viragem aqui interior, né, de dar importância, dar relevo, né, ao íntimo, ao interior, à espiritualidade, mas também a criatividade, aquilo que faz, a sua independência como pessoa, a sua situação, né, de identidade como pessoa. Senti também uma curiosidade de alguns de vocês saberem mais sobre os mentores, os guias, os guardiões aqui na tua vida, que vai fazer parte de um desenvolvimento teu. E essa atitude do fazer e do sentir, né? Câncer quer sentir a vida boa, a vida completa, né? E para isso está nesse equilíbrio entre o masculino e o feminino e esse lado espiritual em desenvolvimento. Muito bom. Luz, né? Luz interior e luz ao redor. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto se reflete em condições, atitudes e verdade ao meu redor. O magnetismo, é isso como uma luz. O magnetismo, né? Ou seja, você está atraindo para você aquilo que você pensa, aquilo que você sente, né? Isso acontece com todo mundo, só que aqui Câncer está atraindo as coisas melhores, né? Algumas dúvidas, às vezes há um sentir assim um pouco abandonada em certos projetos que você tem, né? Mas esse magnetismo vai te dando cada vez mais coerência, mais força, e esse equilíbrio entre o yin e o yang está te fazendo mais realizar e mais sentimentalmente envolvida com você, com a tua vida e teus desejos. Vamos tirar mais uma carta do oráculo da deusa, mas deixa eu tirar direitinho. E o nutrimento, tá? Fala de independência, né? O magnetismo e o nutrimento é como se a tua energia fosse dessa palavra, nutrir os teus pensamentos, os teus sentimentos, né? Nutrir também os outros. Eu, aliás, sinto aqui os cancerianos como pessoas que querem ver os outros também felizes, os outros completos. Às vezes você sofre quando vê imagens de guerra, imagens de pobreza. Queriam dar tudo, né, de uma certa maneira para ajudar, né, convencer pessoas também a ajudar nessa missão, né, mas Câncer tem que fazer a tua, né, sentir seguro contigo mesmo. E nesse caminhar, né, né, como você viu na primeira carta, né, de faz luz interior, mas faz luz exterior, e é como magnetismo, eu atraio, né, as coisas vão se revelando com a sua devida importância. Mas essa curiosidade, né, de saber da espiritualidade, mentores, fortalecer a espiritualidade, tem uma missão também, né, daquilo que você sente que o mundo podia ser melhor, tem uma missão para alguns de vocês poder. É claro que você não vai poder ajudar o mundo inteiro, vai mudar o mundo, mas vai ajudar ao teu redor aquilo que você pode e aquilo que é perengue a tua missão espiritual, certo? Uma carta do oráculo dos números. Calma também. Câncer, calma. Estou sentindo aí. Vamos lá, respirar fundo, tranquilidade. 10-10. Mantenha 10-10 que dá, né? Que é uma sobreposição do 11. Mantenha seus pensamentos positivos e seja paciente, né? Câncer precisa de paciência em algumas coisas. Já que tudo está funcionando para seu bem-estar. Confie que as coisas estão funcionando para o teu bem-estar. Eu senti o estresse de muitos cancerianos, né? A gente às vezes quer coisas para ontem, uma certa insegurança. O 11 fala que você está sentindo cada vez mais uma vibração espiritual de um caminho, mas ainda tem algumas dúvidas, inseguranças. Às vezes você acorda, né? Você está durante o dia, parece que o teu pé não está tocando bem no chão, isso dá uma insegurança por um lado, mas às vezes também você sente, nossa, mas parece que a cidade quer me impulsionar para esse meu caminho, parece que a cidade quer me dizer que eu tenho algo muito bom e muito grande para viver, e é verdade, né? Confie nisso, tá? Mas acalme-se, paciência, respire profundamente e confie que esse caminho, às vezes estranho, mas é sim positivo, é engrandecedor para você. Já que tudo está funcionando para teu bem-estar, confie em que seus anjos estão trabalhando de trás
para te ajudar. É como que os anjos estão a trabalhar atrás da cortina para te ajudar. Sou paciente. Boa. Ai, câncer, câncer, câncer. Vamos lá, caranguejinhos, caranguejinhas. Vamos lá ver o que o mês de abril reserva para câncer. Vamos ver o aprendizado do mês de abril para câncer. Não só do mês de abril. Vamos ver o que é que sai aqui. O mago. A conjectura. A chance. O trabalho. Infidelidade. Descoberta. A oferenda. Compenetração. Vou tirar só mais uma carta, seu Tranca-Ruas, por favor. Carta esclarecedora para esta linha. O imprevisto. Ok. Câncer. Nessa situação de desenvolvimento aqui da vida, né, você está lutando por uma vida melhor, né, como basicamente quase todo mundo, né, há certas coisas que são, né, imprevisíveis, né, então aqui fala de coisas que vão ter um imprevisto, mas que câncer está mais preparado do que nunca aos imprevistos, né. Aqui tem uma traição em questão de infidelidade, em questão de trabalho, né, e vamos começar por aí, né. Então algo aqui que você não sentiu que foi para frente. Tá? Mas o que está acontecendo aqui? Como fala aquela carta, os anjos estão aqui atrás da cortina te ajudando a ir para frente, a não desistir. Tá? E estão dizendo para você que você tem, né, esse 10-10, o 11, um poder especial, para você confiar nisso. Tá? Que os caminhos vão se abrindo, né? As pessoas, a conjectura em relação às pessoas certas vão estar no teu caminho, sim. Você vai encontrar aquilo que é verdadeiro para você. Ok? Gente, e também aqui uma oferta aqui de um caminho. É como quem vai te oferecer uma para quem não tem trabalho, um trabalho. Para quem está numa situação mesmo difícil, uma mão amiga. Posso falar mesmo uma mão amiga para situações difíceis. Outros de vocês têm trabalho, né, mas estão procurando algo melhor, uma chance aqui de uma mudança, né? Alguém assim mais envolvido, tipo uma parceria, né? Encontrar um alvo certo aqui para a tua vida. Gente, você também viu a infidelidade ali? Também não é só em questão de trabalho, tá? E aqui fala da oferenda e a conjectura. Oferenda e conjectura, tá? É como que você, né, tem que trabalhar aqui no teu magnetismo, na tua autoestima, no teu poder pessoal e com a espiritualidade trabalhar para a fidelidade, encontrar pessoas, né, no teu caminho que sejam fiéis no trabalho, no amor, né? Para uns o principal é no trabalho, outros é no amor, outros é em tudo, né? Na verdade, praticamente em tudo, né? Magnetismo, atrair, né, na nossa vida, mas principalmente no amor, nesta parte, a fidelidade no amor, na relação, tá? Gente, é a chance de você encontrar um caminho que é uma estabilidade, é um desenvolvimento espiritual. O magnetismo fala, né, de trabalhar o teu dom espiritual, mas também trabalhar assim a tua autoconfiança, a tua performance, né, nessa questão de trabalho, nessa questão de vitória e nessa questão de amor, a fidelidade no amor, ok? Se você tem um segredo, para ter um cuidado, né? Tem aqui fidelidade descoberta, então uma certa atenção, um certo cuidado, tá? E aquilo que é em relação ao outro, né? O que o outro não tá completamente, né, numa sintonia de compromisso, trabalhar com a espiritualidade, né, para esse compromisso estabelecer-se, né, limpar aquilo que são energias em volta. Lembra que você tem uma energia luz muito positiva, essa energia luz invade o ambiente, né, trabalha, né, atrai as coisas para a tua vida. Então é muito importante você estar bem contigo mesmo e é muito importante você estar bem com o teu poder pessoal, o teu magnetismo, o sentir-se bem com você mesmo e fortalecer aqui os teus guardiões, a tua guardiã, nesse sentido que atraio positividade, tá?
Quem não tem trabalho ou perdeu o trabalho, tem aquela mãozinha aqui, né? Ajuda, né? Justamente para você garantir aquilo que é o mais importante, né? É o nutrimento, ou seja, o básico, né? Para você e para a tua família. Momento a momento. Curar. Câncer também se sente, né, que cumpriu várias obrigações perante a vida. Cumpriu seu papel, né? Papel, né, como colega, como empresária, como mulher, como mãe. Cumpriu, né? Ainda está a cumprir, né? Mas tem um sentido assim de eu cumpri o meu papel. Mas eu tenho que lutar para algo que eu quero profundamente, né, que é meu. É um desejo meu, tá? Pode ser de sucesso financeiro, imagem, amor, né? Mas é como quem eu agora tenho que escolher um caminho que é meu e curar, né? Esse certo vazio, né? Curar esse vazio que eu tenho de ter sido não é que você se arrependa, né, de ter sido, né, de tratar, de curar, fazer o papel como mãe, como esposa, como filha, como filho, como pai, seja o que for. Mas há um momento aqui de revolução, que essa luz está te chamando, né, e que esse desenvolvimento espiritual, material, sentimental, precisa de um grau de liberdade, precisa de um grau de poder. E esse grau de poder começa curando algo aqui em você. Momento em momento você vai se sentir mais liberta para isso, né? Maturidade, mais madura em relação a você mesmo. Silêncio excluído. Esse desejo, silêncio excluído, é um desejo, né, de uma certa liberdade, uma independência, né? Algo que é muito teu. É como que é um certo sofrer, e um certo, nem sempre é sofrer esse silêncio. É um certo sofrer, mas também às vezes também tem um júbilo sozinho, em silêncio. É algo que você projeta, que é muito íntimo, muito teu. Desapegar. Afabilidade. E harmonia. Gente, e aqui como eu estava falando, né, tem algo aqui que você deseja, você quer, e para a maioria é em relação ao amor. Não é só, mas em relação ao amor. Né, que vai entrar numa fase depois de harmonia, mas é como se você tem que ter um certo desapego, tá? É como que você não, essa pessoa, esse desejo não pode ser completamente o ar que você respira, né? Que a gente às vezes está tão envolvido, né, com os sentimentos, com desejos, né? E você vai continuar e vai ter aqui essa afabilidade, que é o dois de copas, né? Uma interação aqui de um casal que se ama, tá para tudo juntos, tá? Mas você não tem que harmonizar aqui o teu ambiente, né? Você tem que atrair realmente coisas boas, né? E esse 11, esse espiritual, esse chamar para a espiritualidade não pode ficar excluído desse teu caminho. Lembra? Eu sou luz. E eu atraio luz, aquilo que você deseja na tua vida que aconteça, se resplandeça, se cure no outro, né? Tem algo que alguns de vocês querem que cure o outro, tá? Não, mas não fazendo o papel da curandeira, não fazendo o papel, né, que eu estou aqui para somente o outro, curar. Primeira coisa é curar a você mesma. Curar aqui aquilo que você não desenvolveu na tua vida totalmente, é um pensar em você, tá? E essa luz, esse desenvolvimento vai curar a pessoa, as pessoas, as situações, até curar o teu passado, tá? Para a relação de trabalhar a fidelidade em relação ao amor. Você sentir que você está fiel ao amor, fiel à harmonia, fiel ao teu espírito, fiel a esse nutrir, né? Aquilo que eu quero nutrir da minha vida, o caminho que eu quero seguir, aquilo que eu quero
ver nascer e crescer na minha vida. Ser fiel a esse caminho e ter do teu lado a pessoa e as pessoas fiéis nessa situação, tá? E há uma correspondência, né, ao nutrir, né, a imagem é bem visível, tá? Que você deseja, né, você que tem filhos ou deseja ter, irá ter, tá? Ter assim em relação a filhos em relação a você uma admiração. Uma admiração, né? Um dia os filhos são independentes, mas sempre tem aqui uma admiração para você. Você consegue manter aquele desejo, né, de você ter o que é realmente para você, né, sem ser uma pessoa que eu vivi completamente para outra, mas manter esse nutrimento da admiração pelos filhos por você, tá? Quem não tem filhos, quem não deseja ter, né, essa admiração é maior em relação ainda à pessoa amada, a carreira, a harmonia e outros até mesmo a espiritualidade. Alguns de vocês que têm uma certa independência, né, com pessoas, escolheram um caminho, tá? Mais trabalhador até nesse caminho da luz, que não impede quem tem filhos também seja um trabalhador da luz, né? E aliás, para sentir essa independência, sentir que não te atrapalhe nesse caminho que você deseja escolher, mantenha aquela admiração, né, da prole em relação a você, tá? Ou seja, é harmonia de você, harmonia da família, sem ser você, sabe, se doar completamente, né? Nem aquilo que você deseja, nem aquilo que você não deseja. É um equilíbrio, é uma harmonia. E para isso, essa harmonia, essa afabilidade que está aqui, tá? É o teu caminho espiritual, ter a liberdade de desenvolver-se. Coisa importante, né? Quem tem o amor e tá tudo bem, tá tudo equilibrado, ok, tem a cura de coisas pontuais, momento a momento, tá? Né? Como todo casal tem melhores e piores momentos. Mas quem tem aqui uma pessoa, tá? E precisa cuidar de você. Isso aqui não dá para fugir, esse nutrir-se, né, de energia. E você é luz, atrai luz e expande luz, tá? E gente, como você atrai, você tem que pensar na vida amorosa, né, com uma harmonia. Não pode pensar na vida amorosa, na pessoa amada, ou encontrar alguém numa energia assim nesse silêncio, nesse excluído, nessa sofrência. Você tem que se curar, seja o que for. Mesmo gostando, né? E lembra, a paciência, as coisas vão ser colocadas no lugar. E lembra, além, você é especial. Confie na espiritualidade, confie em você. As coisas vão ficar no seu lugar. Mas ao pensar, né, naquilo que você quer atrair, a afabilidade não é só casal, né, é o principal, mas naquilo que você quer atrair para a tua vida, tem que pensar, tem que sentir, tem que trabalhar com harmonia, com equilíbrio. Cuidado com o sufoco, o desespero, a ansiedade, ok? Que muda, atrapalha a tua vibração, tá bem? Os enamorados, você tem uma missão espiritual, como falei, você se sensibiliza muito com tudo na vida, com as imagens de guerra, as imagens, né, de acontecimentos, né? Você tem essa luz, né, para ajudar, você tem essa luz para transformar. Claro que não é o mundo todo, já falei, né? Mas você, conhecimento, né, dessa tua luz, conhecimento daquilo atrai, conhecimento do poder, né, traz a certa, vou chamar de obrigação, né, você sempre lutar para estar em harmonia de corpo, mente e alma, tá? Você é importante para o mundo, não deixa se perder pela ansiedade, não deixa se perder pelo estresse. Os enamorados, na segunda linha, e a linha falando de livre-arbítrio, abundância, conclusão, exaustão, comparação, o raio, condicionamento, aventura. Vou tirar mais uma carta, seu tranca-ruas, por favor. Espera que eu tenho uma virada aqui. Duas.
mágoa. Gente, para quem está numa relação e tem rival, né, você está um pouco cansada. Mas o problema aqui, que tira você da sintonia, é uma comparação. Você está se comparando, né, com algo. E é uma comparação que não faz muito sentido. E eu entendo que isso até de uma certa maneira, tá, é positivo. Você agora vai ficar zangada comigo, né? Mas eu tenho que te dizer. Ali falou, os mentores, tua moça, teu guardião, o anjo da guarda, os anjos, o nome que você quiser, estão por trás da cortina te ajudando. Tá? Né, a vida como um todo, tá? Estão ali te ajudando. Às vezes é complicado a gente entender. Às vezes é complicado, né, desse caminho, tá? Mas é um caminho que a gente tem que entender, tá? Que é levado a você ser uma pessoa importante. Porque você tem luz, atrai luz e você reflete. Ali diz o interior e o exterior em tua volta é luz. E a Espiritualidade está te chamando para um equilíbrio. Né? É como a Espiritualidade tem uma coisa importante para você, mas quer que você mereça, você se mostre forte. Tá? Alguns cancerianos, uns mais que outros, alguns a missão é menor, outros maior, uns esse dom, esse magnetismo, o charme é maior, outros menor, tudo bem, mas entende? Mas é uma missão. E alguns é muito grande. Esse nutrimento, aliás, o magnetismo e o nutrimento, essas imagens, também de poder pessoal, de sensualidade, sentir-se bem com você, e é resplandecente aqui de abundância, né? Uma vida abundante. Tá? E você é uma pessoa abundante de amor para dar e receber. Amor para você é muito importante. Por isso que você se sensibiliza com guerras, que é o oposto de amor. Com iras, com raivas, né? Por isso essa necessidade, né, de você se equilibrar conforme os movimentos, né? Quando você está em silêncio, sozinha, quando você sente excluída, a necessidade de desapegar-se, né, de certas coisas. E uma dessas coisas é comparação. É como se você estivesse comparando com alguém. Isso traz uma dor. Mas a Espiritualidade está falando assim, né, que é difícil da gente entender e sentir que isso é bacana, mas é como se a Espiritualidade dissesse assim, hoje você está se comparando com alguém, você está comparando-se com alguém, né, que você está se achando nem maior nem melhor, você não... É uma comparação rasa, tá? Né? Eu falei, para você que tem rival, né, é como que, né, tem rival e aquela pessoa detém um certo poder sobre a pessoa amada, alguma coisa, tá? Pode ser por causa de magia, pode ser por causa de outra coisa, pode ser por causa de bens, pode ser por causa que tem filhos, não importa. Tá? Mas há uma comparação. Às vezes você pode achar assim, não é verdade. Né? Mas se você for buscar teu inconsciente, tem uma certa verdade. Isso não é bom, mas José, você falou que tem algo bom. Algo bom é o quê? A Espiritualidade está te falando, né, que você vai curar algumas coisas na tua vida, o passado. Tá? E vai te curar do passado, né, aquilo que foi um condicionar. Foi a conjectura. É como se você foi vivendo, mas não, sabe, não viveu aquilo completamente, um caminho que você desejaria ter vivido. Né? Isso acontece praticamente com todos, mas aqui em Câncer, com alguns, sentem hoje que tem um poder, sentem hoje que tem um caminho, né? E esse caminho é a hora certa de ser vivido. Essa comparação, né, faz você ter uma gana, faz você ter uma vontade. Não é só pela comparação, é muitos motivos, né? Mesmo o poder pessoal, a espiritualidade, a descoberta, já por isso é motivo. Tá? Mas aqui certas situações te levam, né, a ser ainda mais forte, né? Porque alguns caminhos, alguns de vocês já deviam ter abraçado mais cedo, tá? Então esse sentido de comparação vem dizer, mais a gente vai tocando na ferida, né? Mais a espiritualidade vai tocando na ferida para você se mexer, para você encontrar em você esse valor. E é como que amanhã uma comparação, você se sinta, tá, muito
de cima, uma comparação você de cima, olhando para baixo. E hoje você está na dúvida, às vezes você olha, se compara com alguém, se compara com a vida que você devia ter vivido, compara com a rival, alguma coisa, se ela tem um poder sobre a pessoa, espiritual, ou seja o que for, tá? Você amanhã, esse caminho, esse certo desapego do hoje, com essa necessidade do magnetismo e a paciência para você amanhã, tá? Nesse desenvolvimento espiritual, nesse desenvolvimento também material, de trabalho, de estudo, a chance de você agarrar, né, em você e tirar aí um proveito, tirar uma pessoa que sai com uma importância de algo, tá? Como empresária, como trabalho, como advogada, como psicóloga, como política, seja o que for. Porque é um caminho importante. Você não vai curar o mundo, mas você vai ajudar o mundo em muita coisa, chamar espiritual. E é um tempo, a espiritualidade te deu um tempo para refletir, e esse tempo hoje está, sabe, está correndo mais depressa, a espiritualidade está te chamando, né? Vamos lá, vamos desenvolver esse magnetismo, vamos desenvolver essa luz, essa nutrição, o número 7, o número 10, o número 11 vai cada vez aparecendo mais você como um chamar, tá? Isso é importante, né? E essa comparação, né, não é só por causa de rival, é comparação com muita coisa. É a vida que eu podia ter vivido e a vida que eu vou viver, a importância, a relevância que ela vai ter na minha vida, de ser uma pessoa realmente importante, porque eu realmente ajudo pessoas, eu realmente tenho luz, eu realmente reflito luz, eu realmente vou ser uma pessoa de sucesso, destacada, e esse destaque vai ser importante como uma missão espiritual. Além de trabalhar aquilo, a fidelidade, né? Há uma relação de vocês, mas esse condicionamento da aventura, a gente vive uma aventura, ou a pessoa é aventureira, tá? Mas eu sinto um amor verdadeiro, né? Eu tiro isso da minha cabeça, porque há um amor entre vocês de abundância, mas é como se você tem que curar, né? Sarar, mas tem que sarar, curar essa pessoa amada. E como? Com a tua luz, com a tua importância, com a tua relevância, tá? Mas esse momento é de paciência, é de desapego em relação a essa pessoa que você gosta, para você poder desapegar-se daquilo que não permite esse desenvolvimento, daquilo que você se acanha, né? Nessa comparação, tá? Mas acredite, por trás da cortina estão os teus guardiães, está a tua moça, querendo te chamar a atenção. Você é grande e você vai viver essa vida em maior amplitude. Vou tirar uma carta do oráculo Dama da Noite. A riqueza, ok? Viver uma vida de riqueza. Por isso essa comparação, né? Por isso esse sucesso que você vai ter vem, né, de um sentido espiritual, material, mas vem do sentido dessa comparação, tá? Não é uma comparação assim doentia, não, tá? É a espiritualidade te tocando, tá? Você é mais do que ela, é mais do que aquelas pessoas que dizem que fazem, é mais do que aquelas pessoas que aparecem, né, que tem um conteúdo, né, que tem uma autoridade naquilo que fala. Você é mais do que essas pessoas, só não teve liberdade ou não teve condição de viver essa riqueza, essa conquista. Agora é como um alvo, não é uma flecha, para a riqueza. A riqueza te traz independência, a riqueza te traz comemorar, né, ter a tua própria festa, e não aquilo que parecia que era sempre, de uma certa maneira, a festa dos outros. Vamos lá. Força. Mais uma vez, cuidado, segredos, cuidado, né? Não evite aqui a raposa, né? Mantenha assim um hábito de paz, tá? A gente às vezes está sobre uma situação, lembra da harmonia, aquilo que eu atraio, tá? Aquilo que eu tenho que desenvolver espiritualmente, né? Mantenha um semblante, uma energia de paz, tanto para fazer bem para você, que alguns de vocês até têm aqui algumas dores físicas, que é por causa de estresse, é não conseguir manter essa paz, precisa da paz, a paciência ali, né? Não é só paciência de esperar, é manter a paz, para atrair coisas boas e deixar essa luz trabalhar, tá? Permita-se,
ok? Mas também para evitar aqui, né, que raposas cortem o teu caminho. Tem qualquer coisa aqui no teu caminho que alguém aqui, de alguma maneira, cortou ou ajudou a cortar. Então, muita atenção, mantenha a paz, cabeça no lugar, não... E tem situações que você vai ver que você vai ter que vibrar de uma maneira que não vai, que não deve mostrar emoção. A emoção pode, né, mostrar para alguém alguma coisa que você não quer que se veja. Caixão, que é um desejo de você mudar um ciclo de vida. Mas isso fica em segredo para você e para quem você confie de verdade. Há uma necessidade também de desabafo e de ajuda. Alguém você tem que confiar. Mas cuidado com as pessoas que para você mostrar uma neutralidade de emoção com pessoas que querem cortar, saber uma coisa aqui do teu caminho. E você quer mudar alguma coisa na tua vida e tem que manter isso em segredo, cuidado com as emoções e cuidado com as emoções de amor. Você quer mudar um ciclo, ainda não está na hora, então cuidado com as emoções flagradas. Aliança, casa, cavaleiro. Aliança, casa, cavaleiro. Criança e árvore. Gente, uma fase positiva de saúde aqui, pode ser de filhos. Saúde financeira, aliança casa, tá? Cavaleiro. Para quem, por exemplo, está desejando um novo amor, aqui é positivo. Vem aqui uma visita de alguém, ou alguém falando em alguém, pode ser amigo de amigo, algo assim do gênero, que está positivo para encontrar um amor. Um amor, sabe, que vai crescendo. Uma pessoa que te chama a atenção, um amor que vai crescendo. É tipo mais um aprender a amar, tá? Alguns de vocês também têm uma pessoa que você hoje está mais preparada para viver um amor mais seguro e não inseguro, né? Mas não, sabe, aquele atributo, né? E tem aqui alguns de vocês que tem alguém do passado que volta, que está mais na tua energia, uma energia de aprender a amar, uma energia de ter paz. Alguns de vocês têm filhos e querem segurança, né? Com uma segurança, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa estável, e alguns de vocês estão encontrando ou reencontrando uma pessoa assim. Não é aquela paixão, mas alguns de vocês não estão à procura daquela paixão, tá? Sim, mas aprender a amar alguém está no caminho de alguns de vocês, tá? E alguns de vocês também têm uma situação aqui em casa que é preciso organizar aqui a saúde, principalmente de filhos, ou pelo menos pessoas jovens, tá? Uma situação de você curar filhos, trazer saúde. E por isso, né, esse teu poder espiritual traz a parte de filhos, né, além da cura, a admiração. É um processo, você mostra que pode, né, que cura, que é independente de tudo, né, você que tem filhos ou vai ter, tá ali para tudo, ok? Pode ter aqui um negócio referente a alguma casa, não a casa dos teus sonhos, né? Mas uma mudança positiva. Casa dos sonhos talvez seja mais tarde, mas tem que ir qualquer coisa, talvez um aluguel novo, uma melhoria, tá? Não é bem a casa dos sonhos para alguns, uma melhoria, uma situação assim, tá? Mas que já por si é positiva. Uma pequena reforma, tirar uma umidade, que já por si é algo positivo, certo? Alguns de vocês que perderam qualquer objeto, está nas imediações de casa, num jardim. Pode ser jardim de casa, pode ser jardim público, né, uma chave, um anel, ou até mesmo uma carteira, se for pequena, pode estar no jardim. Ou jardim da tua casa, ou um jardim público nas imediações de casa, ok? Animais de estimação, cuidado com peçonha, com infecção ou com estresse, tá? Quem tem animaizinhos, ok?
há encontros, mês de abril, encontros românticos, encontros de desejo, encontros amorosos. Só que você não se sente completamente segura dessa pessoa. Por isso que tem que trabalhar a fidelidade. Aqui o cachorro representa a fidelidade. Tem que trabalhar, conversar, né? E vibrar. A lua é uma energia, né? A lua é uma energia feminina. Lembra do teu equilíbrio masculino e feminino? Tá? Você não está vibrando na sofrência, na dor, mas está trabalhando a espiritualidade para trazer fidelidade, né? Naquela pessoa que às vezes na fidelidade tropeça um pouquinho no caminho. Às vezes não quer dizer que essa pessoa seja infiel de todo, mas às vezes o egóico, né, leva assim a dar muita atenção, muita conversa, assim aos contatinhos, né? Isso trabalhar a fidelidade é chave, né? A primeira chave para esse amor ser saudável, né? Coração, árvore, cachorro e chave. Ser um romance, né, mas que tem caminho saudável, caminho forte na árvore, caminho, né, vamos dizer, de eternidade, né, não é a melhor palavra, né, mas caminho de longevidade nesse amor, trabalhando aqui a fidelidade, tá? E essa pessoa, há encontros entre vocês, né, e muita conversa sobre certas situações e a pessoa querer se corrigir, mas é preciso a tua luz para essa pessoa realmente conseguir, né, sair desse vício, né, ou dessa energia, né, imposta aqui por alguém. Riqueza, trabalhar a riqueza. De tarô, signo de câncer. As espadas. Rei de espadas. O louco. 8 de ouros. Gente, muito diálogo, reunião, conversa sobre novos trabalhos, ou gostar de um trabalho, é como uma aventura em questão de trabalho. Muito positivo. O intelectual, a criatividade está muito em alta. Está muito em alta para câncer, quer a riqueza, quer lutar. Teve aí situações que não deu completamente certo, ok? Mas está naquele caminho, tá? A espiritualidade está apicaçando você, né? Cuida da tua riqueza, vai lá, você é importante, né? É preciso nutrir-se, né? de riqueza, para esse magnetismo, né? Ser luz, para alcançar mais pessoas e alcançar a grandeza que a tua vida merece, ok? Uma vida de conforto, uma vida que você sente ser incomparável, ser diferenciada, ser única. Não é uma comparação, agora não é comparação ser mais, ser menos, né? Mesmo hoje não é mais nem menos, né? Mas é uma vida diferente, é uma vida incomparável, tá? Por quê? Porque tem o dom espiritual, né? Tem a riqueza, mas também tem o dom espiritual de suporte aqui em você. Você é incomparável, né? Nas tuas vitórias. E aqui uma pessoa, ó, não estou dizendo que ela não está torcendo por você. Claro que está, quem gosta torce. Mas você vai estar com medo, cheia de medo de te perder. E para não te perder, ela vai ter que estar livre, né? Liberta de alguma coisa, tem que estar livre. Às vezes essa pessoa se faz meio de inocente, tá? Mas é como se essa pessoa, né, apanhasse, essa pessoa quisesse mudar alguma coisa, mas não muda. É como que a prisão de família, a prisão de valores, a prisão de trabalho, a prisão de bens, que essa pessoa às vezes sente-se presa. Essa energia, né, de querer correr atrás, liberta, equilibra. É como se vocês construíssem entre vocês uma família de amor. Tá? Essa família de amor é vista na matéria, pessoas, mas é uma família de amor espiritual também que une vocês. Carta a Torre. 10 de paus. Cavaleiro de espadas. 6 de copas. Gente, alguns de vocês têm aqui tem uma pessoa que desistiu aqui de algo, né, que tem que recomeçar, que vocês vão ter um apoio para esse recomeço, tá? Pode ser inclusive para você que está, né, numa situação, houve perdas, houve situações que você não contava, né? Trouxe aqui
imprevistos na tua vida ou pessoas próximas, né? Aquele imprevisto vai ser sanado em breve. Aquilo que foi perdido, aquilo que foi desestabilizado, teve que ter um recomeço. O recomeço vai ser rápido, o começo vai ser fortalecido pela espiritualidade, né? A espiritualidade está te apicaçar, tá? Mas é para a tua evolução e é para a tua roda da fortuna. É para o teu sucesso. Você não estava vibrando o teu sucesso. E a espiritualidade, né? E lembra alguns de vocês que eu falei, né? Alguns de vocês, missão grande, mentores grandes, mentores fortes. E esses mentores, para estar do teu lado, querem você forte. Missão forte, mentores fortes, pessoa forte. É isso que eles estão te chamando. Ser forte, ser livre, tá? E a justiça divina está do teu lado em situações de justiça, em situações, né, de você querer roda da fortuna e ter tido um impedimento, não ter tido favorecimento justo, a justiça divina está do teu lado. Coisas de justiça, principalmente, seja valores morais ou financeiros, vai demorar um pouquinho, tá? Mas você precisa pedir à espiritualidade que liberte aquilo que está preso em questão de justiça. Seja teu, seja de pessoas importantes, né? Que liberte, mas principalmente valores financeiros, né? Liberte. Alguns de vocês querem um valor que está preso, pegar nesse valor e inovar alguma coisa na vida. Pode ser uma reforma na casa, pode ser material para trabalho, máquinas, material para vender, para inovar. A justiça divina está te ajudando, tá? Mas peça a justiça divina que seja mais rápido, né, esse processo, né? Porque alguns de vocês precisam, né, desse dinheiro, desse envolver, dessa fortuna, para também, né, poder estar nessa missão espiritual, né? E a espiritualidade quer que você esteja. Mas como você está reparando mais agora que você tem essa missão, né? Antes você reparava, puxa, eu queria mais ser mais afortunada, né? Mas você não sabia que tinha também o dom material, espiritual. Como agora você sabe, né? Você pode pedir a espiritualidade, né? Deve, né? Entregue-se mais à espiritualidade, diga assim, eu queria que as coisas na minha vida tivesse esse tom especial de riqueza, que hoje compreendo que essa riqueza também me fortalece na minha missão espiritual, né? Então é uma partilha de deveres, mas também de direitos, vamos dizer, né? Na verdade nem é de direitos e deveres, é de sabores. É que também como resultado você se sente completa, né, na tua vida amorosa. Que alguns de vocês, né, esse vazio vem do lado amoroso. Você sabe que nesse lado amoroso tem energias, tem dores, tem mágoas, né? Não só tuas, da pessoa que você ama, e que esse lado segurança tua, né, ajuda a pessoa também a vencer aquilo que é uma escravidão por causa do lado da matéria, o lado dos bens, ao lado das obrigações. É como quem ajuda a pessoa a se libertar, tá? É como se fosse uma obsessão as coisas, né? A pessoa é como uma obsessão. O teu lado espiritual traz o amor valer mais do que a obsessão, para acabar esse vazio, essa dor, né? Que fala aqui com o 10 de espadas, né? Se sentir que a vida tem sentido quando a gente tem a riqueza, quando a gente tem a espiritualidade, quando a gente tem a luz, quando a gente tem a visão desse caminho e quando a gente tem o amor ao nosso lado, o amor verdadeiro. Caranguejinho, espero que você tenha entendido, tenha gostado. Um grande beijo no coração, gratidão. Não esqueça teu joinha, vida abençoada e até a próxima.